bom que estão de novo aqui comigo na aula de ciências. Né, Hermes? Pronto para mais uma aula? Ok. Nossa aula de hoje, de ciências, com a professora Marisa Araújo, é sobre evolução da tecnologia 1. Lembrando que na aula anterior a gente estudou a evolução da ciência, né? Como que foi a história da ciência, né? Com os experimentos, método científico, não é isso? Então o que a gente vai aprender hoje? Nós vamos analisar historicamente o uso das tecnologias nas diferentes dimensões da vida. Perceber o papel das ciências e das tecnologias na vida cotidiana, compreendendo a maneira como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo da história. Vamos lá, vamos fazer uma volta aí no tempo, tá, gente? Lá no século XV, né? Não existia indústria, as pessoas viviam mais no campo, né? Produziam artesanalmente, né, pelas mãos, né, os seus objetos, tá, de forma artesanal, e as cidades ainda eram pouco habitadas. Mas nós temos aí, meados do século XVIII até meados do século XIX, a denominada Revolução Industrial, que foi a primeira Revolução Industrial. Vocês vão aprender isso também em História, tá? Em ciência aí, fazendo uma proximidade aí com a matéria de história, uma transdisciplinaridade. Ok, então nessa época aí, o que aconteceu? Começaram a surgir as pequenas fábricas, e nessas fábricas, em vez do objeto ser construído de forma artesanal, eles começaram a utilizar máquinas, tá? Então a criação aí de máquinas. Então, as pessoas que trabalhavam com essas máquinas eram chamadas de operários, tá? Então, agora, com o surgimento das máquinas e dos operários, e formando as fábricas, as cidades foram crescendo, atraindo trabalhadores para ela, tá? E aí, então, a cidade começa a crescer e forma aí a classe burguesa, né? Que são os donos das fábricas, tá certo? E aqui os assalariados, que eram os operários, né? Seguindo a divisão de trabalho. Bem, fazendo parte dessa evolução tecnológica da época da Revolução Industrial, lá no século XVIII, nós temos aí o surgimento da máquina a vapor, tá? A máquina a vapor, mostra para vocês aqui na tela, vou escolher uma cor aqui para vocês, um amarelo. A máquina a vapor, ela, né, que está mostrada aqui, né? Opa, não pegou aqui a imagem, espera só um pouquinho. Voltando. Ok. Aqui, ó. Mostrando aqui na seta, a máquina a vapor, tá? Muito utilizada na época, impulsionou a indústria têxtil, né? Em vez de produzir aí o tecido, né, de maneira com máquinas mais simples, a máquina a vapor impulsionou o tempo de produzir mais tecidos, tá? Navio a vapor aí também surgiu, melhorando as viagens marítimas, né? E substituindo o barco a vela, tá? E a locomotiva a vapor, substituindo o cavalo, tá? Então são aí transformações que nós temos nessa época da Revolução Industrial. Essa transformação denominada Revolução Industrial começou aonde? Começou na Inglaterra, tá, gente? E foi se espalhando pela Europa. Mas eu não posso pensá-la apenas numa questão de economia. Eu tenho que pensar que é uma revolução que afeta aspectos sociais, porque muda a vida das pessoas, surgem classes sociais diferentes, o burguês, né, o assalariado, o operário, transformações econômicas e sociais, é um conjunto de transformações, tá? Não pode focar só ali na fábrica, não, tá certo? Nós chamamos também de uma segunda revolução industrial, meados do século XIX, tá? Olha que descobertas importantíssimas. A eletricidade. Sem dúvida, a eletricidade mudou a vida das pessoas, né? Antigamente as pessoas usavam luz de vela, de candelabro,
Imagina as noites escuras, né, os perigos, né, todo mundo tinha que dormir cedo, usar vela, né? Então, com a eletricidade já mudou aí a vida das pessoas, já puderam surgir, inclusive, aparelhos elétricos, que também facilitaram a vida das pessoas. Olha a evolução de tecnologia aí, uma invenção dando origem a novas invenções, tá? E também a produção de montagem, linha de montagem, que eram linhas mais rápidas. Imagina um carro sendo fabricado, depois tem uma linha de montagem. É um processo onde fica muito mais rápido, tá certo? Essa revolução, ela envolveu uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. Então, hoje, vou falar um pouquinho dessas transformações aqui, desses desenvolvimentos. Vou focar na energia elétrica, no petróleo e no aço. E na próxima aula eu vou continuar contando para vocês outras evoluções tecnológicas, até chegar no dia de hoje com a nossa mídia, com a nossa internet. Tá? Então não percam as próximas aulas. Então essa segunda etapa iniciou-se nos meados de 1850, tá? E teve grande repercussão na Europa e também no Extremo Oriente, nas Américas, né? Foi se espalhando. Olha que interessante. Como surgiu a eletricidade, surgiram aparelhos também, como rádio, televisão, novos veículos, automóveis, caminhões, tá? E aí também novas técnicas de iluminação. Estou aqui na imagem mostrando aqui algumas descobertas, tá? Olha lá o avião, o carro, tá? Telefone e assim por diante. Melhorando a comunicação e também o transporte, tá? Gente, a eletricidade sempre intrigou as pessoas, né? Antigamente eles observavam muitos raios, né? Da chuva, da tempestade, né? Isso chamou a atenção aí de muita gente na antiguidade. Mas, se eu for falar da história da eletricidade, vou ficar aqui e vai gastar 2 aulas, porque diversos pesquisadores e cientistas contribuíram para a descoberta da eletricidade. Não foi uma pessoa só, tá? Eu peguei aqui para citar alguns exemplos. Por exemplo, aqui o Benjamin Franklin, que ele fez um experimento interessante, que ele pegou aí uma pipa, empinou uma pipa com um fiozinho de aço. Na hora que colocou uma chave, deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês, ó. Aqui está a pipa, tá? Aqui um fio, né, com uma chave. E quando deu o relâmpago, transmitiu aí essa energia do raio, tá? Só que ele estava segurando numa ponta que era mau condutor, para ele não levar um choque. Dizem por aí, né, os pesquisadores de hoje, que parece que esse experimento dele não tem muita lógica, que ele deveria ter morrido nesse experimento, tá? Mas a gente aí fica aí nessa expectativa de que ele realmente tenha conseguido fazer esse grande evento e mostrar aí que o raio tem energia, tá? Beleza? Então, aqui alguns exemplos de pesquisadores, sabe, só para curiosidade, né? Alessandro Volta, tá? Que fez a pilha, chamada de pilha de Volta, o nome voltímetro, volts, homenagem aqui ao Alessandro Volta, tá? André-Marie Ampère, tá? E por aí vai. Nikola Tesla, Thomas Edison, vou falar de Thomas Edison, tá? Michael Faraday e Benjamin Franklin. Thomas Edison, por que eu escolhi o Thomas Edison? Vocês sabem por quê? O que ele inventou? Deixa eu apagar aqui o que está na tela. Ele aperfeiçoou o telefone, tá? Inventado por Graham Bell, e inventou um aparelho de reprodução sonora, tá? Que é bem parecido, que é o tataravô do nosso som atual, tá? Que é o... Deixa eu mudar a cor aqui. Que é o fonógrafo. Opa, não deu certo. Voltando. Aqui, ó. Fonógrafo, tá certo? Esse é o Thomas Edison, lá no século XIX. Olha o que ele inventou, que é bem interessante. A lâmpada. Pode contar para os seus pais aí. Aprendi hoje na aula da Marizinha que quem inventou a lâmpada foi Thomas Edison, tá? Que ela conseguiu, então, transformar a energia elétrica em energia térmica e luminosa. Que seríamos de nós sem a lâmpada, né, gente? É muito bom ter luz. E aí, então essa aqui, gente, é a primeira lâmpada, tá? É a lâmpada que Thomas Edison fez aí pra gente,
tá certo? E aí, mostrando uma cidade já iluminada, logicamente que eles pegaram essa ideia para iluminar as cidades, né? A gente vê hoje de noite uma cidade de São Paulo, Belo Horizonte, cheia de luzes aí, das lâmpadas, tá? Uma grande invenção. Os aparelhos eletrônicos, rádio, televisão, gente, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, muito utilizados os rádios eletrônicos para comunicação já, tá? Na Segunda Guerra Mundial, tá? Nós temos aqui o rádio também, que é excelência na comunicação, mas já temos um salto de expansão da televisão. Eu lembro, quando eu era pequenininha, eu nasci em 72, olha, estou quase com 50 anos, tá? E quando eu era criancinha, nem tinha televisão na minha casa, tá? Telefone, nem se fala, tinha um telefone na cidade. Você tinha que ir lá para poder pedir a telefonista para telefonar, tinha aquelas cabines, né? Olha só, em menos de 50 anos, o salto que a gente deu. Hoje temos televisão de plasma, né? Nós temos aí uma televisão maravilhosa. A televisão era grandona, umas caixas enormes, pesadíssimas. Então, com a evolução tecnológica, ela foi ficando cada vez mais leve e cada vez melhor. Então, aqui eu peguei uma imagem mostrando uma coisa muito comum que eu lembro da minha infância. Todo mundo ao redor de uma televisão para ver novela, para assistir lá o Didi nos Trapalhões, tá, gente? Então, assim, ela realmente unia as pessoas em casa em torno dela, tá? Década de 50 aí, vendeu muito aparelho de telefone. Aço. Bem, nós temos em Minas Gerais o Vale do Aço, onde tem Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, tá, gente? E ali tem o Vale do Aço, onde tem as siderúrgicas, né? Usiminas, nós temos a ArcelorMittal, que antes era a Cesita, que é o centro ali de produção de aço, tá? Olha, esse processo, ele foi descoberto por Henry por volta aí do século XIX e foi patenteado em 1856. O que é o aço? O aço é uma liga metálica. Se ele é uma liga, ele é uma mistura, para ficar mais forte que o ferro. O que compõe essa liga? Olha, 95% de ferro, 98,5% é muito ferro, tá, gente? 0,5 a 1,7 de carbono. Quando na siderúrgica tem lá o ferro gusa, né? Que eles usam esse ferro tem muito carbono. Ele tem de 2 a 5%, e é muito, não pode. Eles têm que reduzir esse carbono do ferro, tá? Para ficar em torno de 0,5%, no máximo 1,7% de carbono só, para ele ter aquela resistência. Então, o aço, ele vai ser mais resistente. E tem traços também de outros elementos, mas o mais importante aqui é o ferro, que está numa porcentagem muito grande, e uma porcentagem aí de carbono, né? Então, lá quando começa a fazer o aço, eles injetam oxigênio, para o oxigênio reagir com o carbono, produzir gás carbônico, reduzir a quantidade de carbono e produzir, então, o aço, tá? Eu já visitei, tá? Uma usina de aço, eu visitei já a ArcelorMittal quando eu era criança lá em Marliere. Um abraço pessoal de Marliere. Aqui mostrando, né, a produção do aço. E na casa de vocês nós temos aí muito aço inoxidável. O aço inoxidável, ele é modificado, ele tem 74% do aço comum e tem 18% aí de cromo. O aço, gente, inoxidável, olha o nome, inoxidável, não oxida. Já viu um bombril? Um bombril, ele oxida, fica preto quando está lá na cozinha. Tá? O ferro, ele reage com o oxigênio para formar o óxido de ferro, e fica, então, escurecido, né? Isso acontece com joias, o portão das casas enferrujam, né? O aço inoxidável não ferruja, não enferruja. Por quê? Porque ele tem uma porcentagem aí de cromo que vai reagir com o oxigênio do ar. E aí, então, não vai acontecer a oxidação do ferro. Então, ele mantém aí bonito. Todo dia lá a vasilha está linda, só dá uma areadinha, fica brilhando, tá? Então, nós temos na cozinha bastante objetos de aço inoxidável, carro também, tá, gente? Aqui mostrando aqui parafusos, e eu vou ficar aqui até amanhã falando aí da utilidade do aço, ok? Lembrando que em Minas Gerais tem o Vale do Aço, produzindo aí
buscando ferro em Itabira, né? Lembrando da Vale do Rio Doce, que também que busca esse ferro, né? Tá? Nós temos aí nosso trem de ferro, né? Que busca o minério de ferro para ser transformado. Mostrando aqui também a quantidade de aço que eu uso para fazer um carro. Olha, um carro de porte comum, ele pode ter até 1.350 quilos de aço. Uma caminhonete, 1.800 quilos. Aviões também são usados aí, são produzidos usando o aço. O aço é mais resistente, tá? Ele tem mais dureza, pode fazer lâminas, né? Pode cortar, ele tem muita dureza, ele pode cortar. Então ele tem aí uma utilidade infinita. Estou aqui mostrando aqui a evolução do avião, tá? Dos carros, tá? Graças aí ao nosso aço, tá? Ele tem também ligas de alumínio, titânio e o aço inoxidável. Petróleo. Foi uma outra grande descoberta, né? Lembrando que o petróleo é formado aí durante, passa milhões de anos pela decomposição de seres vivos, né? E vai formando ali o petróleo, que é muito utilizado nas nossas casas, na nossa vida, tá? Coloquei aqui alguns desenhos interessantes, mostrando aqui a usina de petróleo, né? Lá no mar, onde eles extraem o petróleo no fundo do mar, tá, gente? Aqui, ó, uma plataforma de petróleo. Aqui eles analisando aqui os subprodutos do petróleo, tá? Mostrando aqui que ele é um líquido negro, é o ouro negro, né? Muito utilizado aí para diversas funções. Olha só, olha o tanto de utilidades aqui do nosso petróleo. Gente, combustíveis, gasolina, óleo diesel, tá? Vou lembrar que os que vocês mais conhecem, vem do petróleo, que infelizmente ainda é a nossa principal fonte de combustível, que é bem poluidora, né? A gente tem buscado aí outras fontes mais renováveis, que o petróleo é uma fonte que não se renova, acabou, terminou, tá? Então a gente está buscando aí outras fontes, né? Como o álcool, né? Como os biocombustíveis, energia solar, etc. Como assim, Marisa? Batom? Até o batom tem alguns aí componentes do petróleo, tá, gente? Esse petróleo, ele passa por um processo de destilação fracionada, separa diversas partes, que ele é uma mistura, e né, vai aumentando a temperatura de acordo com a temperatura de ebulição de cada uma daquelas partes, vão separando aí as frações, né, e vão utilizando, tá? Então aqui, o batom possui aí resíduos de petróleo, tinta, plásticos. Gente, vamos fazer aqui, brincar aqui, vamos fazer um desafio. Um dia sem encostar em plástico. Você não pega escova de dente, você não vai pegar em quase nada na sua casa, não pode pegar no pente. Tenta fazer isso. Um dia sem pegar em plástico e aço. Então, eu vou falar mais para frente dos impactos ambientais que as descobertas também trazem, porque elas trazem impactos ambientais, mas infelizmente é impossível voltar atrás e viver sem eles. Temos que reduzir o consumo, tá? Não dá mais para ficar sem, tá? Até o chiclete que você chupa tem polietileno, cera de parafina, que é um subproduto do petróleo. Roupa, poliéster, nylon, também vem do petróleo. Então, olha que interessante, aprendemos sobre a eletricidade, aprendemos sobre o petróleo, sobre o aço, evoluções tecnológicas importantes, né, que fazem que o nosso dia seja mais fácil, né? É muito mais fácil com todos esses objetos que são produzidos a partir aí dessas invenções, tá? Essa foi a aula de hoje. Não percam a próxima aula, dando continuidade à evolução tecnológica. Um grande abraço para vocês, da Marizinha.